Senhor presidente, senhora presidente, tenho ouvido atentamente aqui os pronunciamentos dos nobres deputados dessa casa com relação à problemática do momento no estado de Rondônia, que é o preço da energia. E eu, ainda na outra legislatura, antes de ser dado o aumento, nós fizemos um pronunciamento nessa tribuna dizendo que estaria sendo liberado esse aumento, que poderia chegar até 27%, e naquela oportunidade, um deputado que hoje, infelizmente, não está mais conosco, disse da impossibilidade de... Seria impossível imaginar um aumento de energia para o estado de Rondônia de 27%. E eu já afirmava que estaria, porque nós acompanhamos um pouco do contrato, isso estava inclusive no contrato de privatização da Ceron aqui no estado. E se consumou o aumento de 27%, né? Como já foi dito aqui, tem mais aumentos para vir, né? E vale a gente lembrar que essa energia consumida no estado de Rondônia, eu ainda não sei, mas me parece que as usinas que foram ligadas, que nós votamos contra, eu votei contra a ligação dessas turbinas, das 6 turbinas, não está sendo consumida pelo estado de Rondônia. A nossa energia ainda é da usina de Samuel. Então é mais ainda inconcebível imaginar esse aumento, em se tratando de que nós não estamos consumindo a energia da usina de Samuel toda. Ainda não chegamos a consumir a quantidade de energia que geramos para o estado todo. Então é um desrespeito, é imoral. É imoral o que se faz no estado de Rondônia com relação à energia. E aí, vários problemas. Aumentou agora, né? Vai aumentar de novo, como já foi dito. E a gente precisa aprofundar o debate e discutir por que isso. Porque nós estamos discutindo o efeito, não estamos falando da causa. A causa do aumento abusivo no preço da energia, política de governo diferenciada dos últimos anos. Uma política de governo que trabalha a privatização, que se lasque o povo, que tira subsídio, como por exemplo, mais uma para os agricultores, para os produtores do nosso estado e do nosso país, deputada Adelino. Foi tirar, nos últimos minutos do mandato do vampiro Temer, assinou o decreto 9.642, que tira o subsídio dado aos agricultores na energia, deputada Adelino. Nos próximos 5 anos, vai zerar, deputado Luizinho, o incentivo dado ao consumo de energia no campo. Isso significa aumento no preço do alimento. Isso significa baixa renda. Então, o aumento da energia no estado de Rondônia é política de governo. A gente precisa discutir o que é política de governo. O que se pensa de um país e o que se pensa de um povo quando se governa para esse povo. Nós vamos viver tempos difíceis nesse país. Está claro para nós o que é que nós vamos passar. Está claro, deputado Adelino, a quantidade de políticas públicas que nós perdemos para o setor produtivo nos últimos anos. Uma parte. Nós precisamos analisar que o povo tem que lutar, assim nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que correr atrás, para discutir com o governo federal, para discutir com as empresas que fornecem, que trabalham a energização do nosso estado, discutir como fazer, para não deixar o povo no sofrimento profundo. Tem gente que não vai conseguir pagar a energia, não vai conseguir. Se a empresa tem no contrato esse aumento abusivo, é porque houve concessão do Estado para isso, do Estado brasileiro para isso.
A agência reguladora concedeu aumento para isso, permitiu que fizesse isso. E essa agência reguladora pertence a um outro modelo de governo. Um modelo de governo que tira direitos, que aprovou já a reforma trabalhista, tirando direitos da classe trabalhadora, e que agora propõe uma nova carteira de trabalho, verde e amarela. Que essa carteira de trabalho, quando for contratada, o patrão vai dizer: você quer essa carteira com direitos ou essa carteira sem direitos? Porque o lema é dizer: é melhor ter emprego sem direitos do que ter direitos e não ter emprego. É muito fácil dizer isso. De um governo federal que pegou o preço do combustível, que era subsidiado antigamente, de 2 e pouco o preço da gasolina, e levou para 5 mil, dizendo que a Petrobras estava falida, com a renda e com um lucro de milhões por ano, mesmo na crise. De um governo que quebrou a sequência, deputado Chiquinho, do aumento do salário mínimo real, e a cada ano tira um pouquinho do salário mínimo, que isso reflete na vida dos trabalhadores, que isso reflete lá no município. De um governo que propõe agora a reforma da Previdência, que vai jamais, deputado Adelino, nós vamos conseguir nos aposentar. Não estou falando como deputado, não, porque deputado, para quem não sabe, não tem aposentadoria. Embora dizem que tem aposentadoria, não tem aposentadoria para deputado. Agora, dentre tantas aberrações na reforma da Previdência, que é a falta de cobrança das dívidas das empresas com relação à previdência, ao sistema previdenciário, que não é só a Previdência, vem a tirada de direitos dos trabalhadores. Elevar um trabalhador para se aposentar aos 65 anos de idade. E só vai aposentar se ele tiver empregado aos 65 anos de idade. Como? Uma mulher aos 62 anos de idade se aposentar? Contribuindo lá na roça, Chiquinho, você sabe, meu amigo. Você já pensou uma família que tem 5 pessoas na zona rural? Contribuir mensalmente para se aposentar na Previdência durante 15, 20 anos? Não vai, Cirone, não vai se aposentar. Esse é o tipo de governo que está aí. Um governo que resolveu privatizar tudo. E que a privatização é você tirar do que é do povo e passar para empresários. E empresário quer ganhar, não vai perder. Então a gente precisa discutir essas causas. Nós estamos discutindo modelo de governo. Eu respeito. Agora, um país não vai crescer concentrando renda. Um país não vai crescer. Nós estamos falando, vi muitos deputados falando de regularização fundiária. A proposta de regularização fundiária que tem hoje no governo federal não serve para Rondônia. E eu digo para vocês por que não serve. Porque estão pegando as CATPs, que é as concessões antigas, de pessoas que nunca trabalhou a terra, e reintegrando o poder a ele de reivindicar na justiça a retirada de famílias que vivem em cima dessas terras, deputado Adelino, há mais de 20 anos. Essa é a proposta que está lá. É simples. Criaram uma lei o ano passado, o deputado Adelino estava conversando sobre isso o ano passado, né, deputado? Já concedo-lhe a parte, que a forma como eles fizeram a proposta para regularização vai gerar mais conflito no Estado. Vai gerar mais desemprego no Estado. Então a gente precisa discutir isso. Não dá para a gente imaginar que você imagine um governo que tira a taxação da importação de leite, deputado Cirone. Tantos anos, há 10 anos nós tínhamos essa taxa de importação, que fortalecia a produção interna. Hoje nós vamos ter que concorrer, o nosso leite no Brasil
tem que concorrer com leite produzido na Europa, produzido na Argentina, porque foi tirada a taxação. Enquanto o Brasil abre as pernas para pressão internacional, os outros fecham e ferram com a gente. Então, eu quero parabenizar. Abra a parte do deputado Adelino, por favor. Mas nós precisamos agora sentar e ver o que nós vamos fazer. O povo não aguenta mais, está cada vez mais desempregado, está cada vez mais a economia desaquecida e alguma coisa esse país tem que ser feito. E espero que o Congresso Nacional, junto com o Presidente da República, faça alguma coisa para que a gente consiga melhorar. Mas eu quero parabenizar o seu pronunciamento e me congratular, porque a agricultura e essa questão do leite é gravíssimo. Tem os laticínios de Rondônia, a maioria estão fechando. É gravíssimo isso. E no país deve ter, em outros estados, esse problema também. E nós temos que rever, uma coisa que nós temos que discutir junto com a bancada federal. E a questão também dessa política, nós não podemos responsabilizar só o momento, não. Nós temos que responsabilizar o passado também. Obrigado. Obrigado, nobre deputado. Vossa Excelência sabe que eu lhe respeito muito, tenho um grande respeito por Vossa Excelência, mas tem que acabar com esse discurso de que a culpa é lá do passado. Primeiro que o Temer entrou lá em cima de um golpe. Até 2014 não tinha crise, tinha se superado todas as crises do Brasil. Quando o Aécio Xerozol, o Aécio Xerozol, perdeu a eleição, ficou doido. Doido, maluco, articulou e arrumou essa desgraça que aconteceu com o Brasil aí. Acho que isso tem que ser colocado bem em prática e largar a mão. Já passaram-se 2 anos, vai para 3, e está botando culpa lá atrás. Culpa num governo que tinha políticas públicas para a classe trabalhadora e para o pobre. E que o empresário ganhava dinheiro, e que o banqueiro ganhava dinheiro e todo mundo ganhou dinheiro. Então tem que parar com esse negócio de dizer, não, porque fulano, vamos assumir o papel, não tem capacidade. E eu quero, deputado Adelino, quero que o atual governo tenha condições, o atual governo largue de falar do passado e governe. Porque até agora só falou abobrinha, só falou asneira, só cometeu bobagem esse governo que está aí, esse governo lá em Brasília. Só fez besteira e arrumou laranja. Tem um laranjal para tudo quanto é lado nesse país. Então não fez nada Tem menos roubo do que no passado. Tem muito menos roubo do que no passado. Não fez nada para o Brasil. Não fez nada até agora. Tá? Arrumou laranja para tudo quanto é lado e não resolveu até agora. E a gente espera que dê certo. Laranja não está só no PSL, não. Está em muitos partidos aí. Não é só no PSL. Estou fazendo a defesa do nosso companheiro aqui. Estou fazendo a defesa do nosso companheiro aqui. Vossa Excelência agora me dê a palavra. Eu já lhe dei a sua. Pois não, eu respeito muito a sua. Os outros partidos não elegeu com a santidade da auréola na cabeça. Os outros partidos, todos eles, sabem que tem pessoas boas e sérias e ruins em todos eles. E esse um que elegeu aí, se elegeu dizendo que é santo. E não existe. Aliás, santo existe e está no céu. E nós temos gente excelente dentro do PSL, eu tenho certeza. E eu acho que o deputado Eide é um dessas pessoas. Espero que o nosso governador aqui seja uma dessas pessoas. Que também pare com esse negócio de discurso de acabar com a corrupção, porque dentro do estado de Rondônia possa ter corrupção, mas não está cheio de bandido, não. Tem que governar. Tem que governar. Assim, por isso eu falo do governo federal. Só fala abobrinha. Esse negócio que porque governou no passado, só fez. Porque assumiu a criança, cuida dela, filho. Governe, né? Aí, aumento de 27, aumento do quê? Perca do PA, deputado, 700 mil, aqui, deputado Chiquinho, 700 mil reais do programa do PA, com um programa excelente para o Brasil. Habitação rural, acabou. PA, acabou. Está acabando com tudo que foi conquistado. A troco de quê? A troco de concessão para as grandes empresas. Então acho que a gente tem que botar isso na cabeça. Vamos assumir os erros, quem cometeu seus erros. E vamos saber que agora é a hora de governar o Brasil. E governar para todo o povo brasileiro, inclusive para a classe trabalhadora com seus direitos. Porque a classe trabalhadora tem que ter direitos. É muito fácil
a classe empresarial falar que o custo do Brasil é muito caro, mas só nega imposto. Sem generalizar. Tem empresário bom e empresário sério, mas tem aquele que só nega imposto, deputado dele. Tem ou não tem, deputado dele? Então é isso. Que sejam todos os culpados, que reconheçam seus erros e assumam. E aqueles que querem realmente o bem do Brasil, que assumam. E que o povo de Rondônia coloque a mão na cabeça e vamos para a rua, porque é na rua que nós vamos reverter essa quantidade de aumento que nós vamos ainda receber muito mais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Lazinho. Parabéns pelo discurso. E dizer, né, quem casou com a viúva que assuma os filhos, né, deputado?